Dentre estes livros está o livro de Jó. Não é um livro fácil, é um livro importante. Provavelmente um livro que muitas pessoas deixam de lado por causa da sua complexidade. E por causa da gente não entender algumas coisas que acontecem, a gente pensar com a cabeça que a gente tem, isso não é justo, não deveria ser assim, deveria ser diferente. Mas a gente não tem a mente de Deus completa em nós. Temos a mente de Cristo, mas não a mente de Deus completa em nós. Por isso que a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque a gente não tem a plenitude da mente divina em nós. Mas nós podemos ver pedaços desta mente aqui e acolá. Às vezes um clarão aqui, outro clarão ali, e nós vamos juntando as peças e vamos formando a nossa compreensão do que o Senhor Deus quer nos falar. E nós temos um recurso especial, que Ele nos deu o seu Espírito, que nos guia em toda a verdade. Então, na nossa limitação, nós podemos ser até meio arrogantes e achar que nós sabemos tudo, né? Que já sabemos. Mas, às vezes, o Espírito vai mostrar: olha, isso que você enxergou até aqui, ainda você pode enxergar mais um pouquinho longe, e você vai ver coisas que você não tinha visto ainda. Por isso que a vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito, né? Então é um processo de aprendizado e desenvolvimento. Então eu andei lendo o livro de Jó, estou lendo, estou meditando, refletindo, tirando lições para a minha vida. O que eu aprendo com isso? O que eu aprendo, né? E compartilhando com vocês um pouco das coisas que eu tenho visto. Para que o livro de Jó não seja uma coisa complicada e difícil, mas quando você, daqui a um tempo, você vai dizer assim: eu entendo a estrutura do livro de Jó. Como é que foi que começou, o que aconteceu com ele, como que os amigos dele apareceram, o que os amigos dele falaram, como é que ele respondeu, como é que o livro terminou, como é que foi conduzida a história dele e como é que o livro terminou. E aí, quando termina, a gente vai ter uma visão muito mais ampla do que quando a gente começou. Quando a gente começa a ler, a gente tem uma porção de indagações, mas à medida que vai passando, e no final, quando Deus se revela, aí a gente vê que tudo faz sentido. Mas a gente não tem a revelação de Deus lá no final, a gente não sabe como vai acontecer. E antes de ter livro, as pessoas que liam ou que passavam verbalmente as histórias bíblicas, eles não tinham uma compreensão completa do que nós temos hoje, uma história contada, uma história com começo, meio e fim. Quem estava vivendo aquele momento tinha uma experiência diferente, conhecia por partes. Aqui nós vamos conhecendo mais amplamente, né? E isso ajuda a gente a ter umas atitudes. Por exemplo, a primeira delas é a humildade, sabendo que tem muito mais coisas sobre Deus que nós ainda não sabemos. Muito mais coisas que Deus quer nos mostrar que nós ainda não enxergamos. Muito mais coisas que Deus precisa nos revelar para a gente robustecer a vida espiritual da gente. E a gente está no processo. A Bíblia diz que quando nós nos convertemos, nós estamos dando o primeiro passo, nascemos de novo, mas ainda somos bebês na fé. À medida que a gente vai crescendo e desenvolvendo, a gente vai ganhando robustez espiritual. Por isso que a Bíblia diz: a salvação é um ato, mas a santificação é um processo. A construção da nossa experiência com Deus é uma caminhada. Jesus disse que nós somos a carta de, aliás, Paulo, né? A carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o precioso sangue de Cristo. Então, é como se a gente fosse um diário, onde o Senhor Jesus vai escrevendo dia a dia a nossa história, como se a gente fosse uma carta, um diário, um livro que Ele está deixando para as futuras gerações. E no escrito desse livro,
certamente está lá. Naquele tempo, ou naquele dia, ou naquela ocasião, eu estudei um pouco o livro de Jó, li um pouco o livro de Jó, aprendi alguma coisa com o livro de Jó e aprendeu com muitas outras coisas. Faz sentido para vocês? Então, não entenda a complexidade do livro como um impedimento, mas humildemente entenda que é uma oportunidade de Deus nos falar algo especial. Então, nós já falamos a respeito do que aconteceu com Jó no início. Então, já falamos como Jó chegou naquela situação angustiante e como os amigos dele se aproximaram dele para confortá-lo. E como eles falaram com ele. Qual foi o entendimento deles a respeito dele. E como que Jó olhava para eles e dizia: o que vocês estão me dizendo não bate com o que eu estou sentindo e com o que eu sou. Há uma diferença entre o que vocês pensam a meu respeito e uma diferença que eu entendo que vocês pensam em relação ao que está acontecendo comigo. E nesse momento, o Jó também não os critica, o Jó não os desqualifica, mas o Jó chama a atenção para o que Deus entende desse negócio. E como que ele tinha uma relação com Deus, e quando eles falavam de Deus, ele conferia com a relação que ele tinha com Deus, pelo que ele sabia de Deus. Então, é muito importante a gente ter um conceito bem formado sobre Deus, uma compreensão clara sobre Deus, para que quando as outras pessoas nos falarem sobre Deus, ou nos falarem sobre as nossas vidas, nós temos uma segurança daquilo que nós somos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos a respeito de nós mesmos, como uma revelação de Deus a cada um de nós. Cada um de nós tem que ter a sua experiência com Deus, porque ninguém está livre de passar um tempo difícil, ninguém está livre de passar uma situação como o Jó passou, com mais ou com menos impacto. Mais importante que nós, como Jó, tenhamos uma convicção de quem nós somos e de que tipo de vida nós temos em relação a Deus. E que nosso testemunho não seja uma declaração de fé a respeito do que nós cremos, mas um testemunho da vida que nós vivemos. Porque com Jó não foi uma declaração de fé, com Jó foi uma experiência vivida. Ele sabia do que era a vida dele e a vida de Deus. Quando vinha uma palavra de fora, ele não só tinha condições de avaliar essa palavra com a experiência dele, como ele sabia que aquelas pessoas não estavam alcançando a profundidade do que ele estava vivendo. Isso faz a gente ter alguma autoridade espiritual para saber discernir os espíritos. Porque a Bíblia diz que um dos grandes dons é o discernimento de espírito. E discernir o espírito é uma das coisas mais importantes, porque a gente pode estar num determinado momento e perceber qual que é o espírito que está predominando naquele cenário. Se é um espírito de amor, um espírito de perdão, um espírito de edificação, ou se é um espírito de carnalidade. Então, isso o Jó conseguiu. E o que deu capacidade ao Jó de enfrentar as lutas era a experiência que ele tinha com Deus. Isso era muito importante, né? Então, eu falei de como o Elifaz se aproximou dele e falou com ele: olha, Jó, naquele tempo você ensinou muita gente, mas agora chegou seu tempo de sofrer. Você ensinou que as pessoas podiam crer em Deus, tinha força. Agora você está passando por isso, você agora tem que dar testemunho de que o seu Deus é verdadeiro, né? E assim ele vai. E vai depois dizendo: olha, mas tem uma coisa, Deus é justo. Então Deus não ia permitir que você passasse isso se você fosse um bom crente. Aí você tem alguma coisa aí que você precisa acertar com Deus. Comente com o Senhor sobre você e veja o que Deus lhe revela, porque você tem algo que está tendo como consequência esse seu sofrimento. Aí o Jó olha para ele e diz: mas eu não vejo isso.
Aí disse assim, porque talvez seu coração esteja endurecido. E assim vai o diálogo para mostrar como que na vida nós enfrentamos as nossas dificuldades, como as pessoas fazem as leituras a nosso respeito, como nós fazemos as nossas leituras a respeito dos outros e como a gente, às vezes, falta misericórdia, compaixão e amor e graça para a gente tratar as questões com o coração de Deus. A segunda coisa importante é a gente entender que Deus estava no controle daquela situação, mas Jó não sabia disso. Nem os amigos de Jó não sabiam, ninguém sabia. Só o tentador que sabia e Deus que sabia. Mas muitas vezes a gente crê que Deus está no controle, declara isso. Mas quando a gente está passando momentos difíceis, a gente às vezes duvida, às vezes se sente inseguro e às vezes se sente abandonado de Deus. Mas Deus, aqui no livro de Jó, demonstra que Ele está no controle o tempo todo. E esse livro é bom para nos mostrar que não só nos dias bons, nas celebrações, nas alegrias, mas também nos dias difíceis. Ainda que você ande pelo vale das sombras da morte, você tem essa visão. Então, eu queria ler com vocês agora as palavras do segundo amigo do Jó, que é o Bildade. Eu queria então, depois vou fazer uma síntese do que os três falaram e a resposta que o Jó deu para todos eles, para a gente ter essa visão panorâmica. Aí depois entra na fase seguinte, que é o Jó e o Eliú, né? Eliú, né? Ele entra nessa quarta fase, é o quarto amigo que vai fazer uma transição e depois é o Jó com Deus, que aí vai terminar a história do livro e a gente vai ter uma visão mais panorâmica. Então, a parte do Bildade está no capítulo 8. A gente vai começar então a leitura com o capítulo 8, tá certo assim? Só fazer a leitura, que eu não quero me estender muito não, só um pouco. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse, lá atrás o outro tinha tomado a palavra e tinha falado com Jó. Agora esse segundo amigo vai tomar a palavra e vai falar com Jó. Veja só aí, o que ele vai falar com Jó. Olha. Esse aqui são poucos versículos. São 22 versículos que se constitui essa primeira fala desse amigo de Jó. Nós vamos ler com certa rapidez. Eu vou só fazendo alguns destaques. Até quando você falará estas coisas? Então, ele ouve o que o Jó está falando. E ele vira para o Jó e diz assim, Jó, até quando você falará estas coisas? E até quando as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Ele estava entendendo que Jó estava fazendo uma apresentação ampla, uma apresentação grande da situação dele. E o Jó perguntava, por que eu não morri antes de nascer? Por que a vida me reservou o que me reservou? Por que eu estou passando? E ele vai falando das dificuldades que ele sentia. Eu anotei aqui umas coisas interessantes. Deus estava no controle da vida do Jó, mas olha só, ele reconhece a soberania de Deus. Isso é inquestionável para ele. Mas olha só, seus amigos o desqualificam com o discurso que fazem a respeito dele, do ponto de vista da sua espiritualidade. Eles põem em dúvida se ele era um bom crente e se aquilo que ele estava vivendo não era uma coisa, resultado da vida, ou veja algum pecado oculto, alguma coisa que ele tinha na vida e por isso ele estava pagando. É uma compreensão mais ou menos das doutrinas dos espíritas, né? Que diz que você, quando está tendo um determinado sofrimento, você está pagando alguma coisa que você deixou devedora no passado. Então, essa nova vida é a oportunidade de você corrigir seus erros e se tornar mais perfeito para a vida futura. E assim, depois de várias reencarnações, você vai purificando o seu espírito, né? Então, essa é uma visão simplória, pequena, simples, mas é a ideia da purificação da vida pelo sofrimento, pelo pagamento de causas e dívidas passadas. Não é aqui o caso do Jó, mas o Jó ficava entendendo, não era para estar acontecendo isso comigo, mas eu estou enfrentando isso. E de que maneira ele vai enfrentar isso?
esses amigos vão aparecer lá para tentar consolá-lo, mas eu acho que vão complicar mais ainda a experiência dele, porque eles queriam criar no Jó um complexo de culpa. Se você está assim, é porque você é culpado de alguma coisa. Você precisa acertar essa culpa com o Criador. Só que o Jó diz, eu não enxergo essa culpa do jeito que vocês estão falando na minha vida. Então ficava aquele diálogo conflitivo, né? Veja só o que vai dizer aqui, olha só. Será que Deus perverteria o direito? Olha o que o Bildad está dizendo. Será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Ou seja, será que Deus perverteu as coisas, deixando você que é justo e bom ficar desse jeito? E ele que é justo e bom, por que ele te deixa ficar desse jeito? Você acha que Deus ia perverter as coisas e mudar as coisas? Se você está passando isso, é porque você tem alguma culpa que responda por isso. Porque Deus não vai perverter o direito nem a justiça. Se Deus é justo, se você está passando por isso, você tem alguma coisa que justifica isso. Não é porque Deus é injusto. Não é porque Deus... Então, é o homem querendo aconselhar o outro, né? Será que Deus... Ele ainda vai fazendo uma pergunta, né? Será que Deus perverteria o que é justo, o que é correto? Porque se Deus perverte o que é justo, o que é correto, então pode ser que Ele mesmo está fazendo isso com você e você está sofrendo. E a palavra diz que quando você é um crente fiel e justo, Ele te livra de todo mal. Então aí tem uma contradição, né? E esse amigo está falando isso. Será que tem essa contradição em Deus? Porque ele pensa que é Deus que está fazendo aquilo com ele. Quando o Bildad fala com Jó, ele pensa que é Deus que está punindo Jó. E ele está dizendo, Deus está te punindo porque você tem alguma coisa errada, porque Deus não mudou a justiça e injustiça para fazer uma coisa que ele mesmo é contra. Então, vai vendo o que vai acontecer aí. Esse livro é muito complexo e é muito importante para a gente desenvolver a humildade. É importante, porque a humildade é que faz a gente não julgar o outro do ponto de vista do que a gente supõe que Deus está fazendo com ele. Mas é a gente entender o universo da obra de Deus na vida do outro, ainda que a gente não tenha a compreensão tão ampla. Porque muitas vezes nós só sabemos um pedaço da história. Só sabemos um pedaço do que está acontecendo. E não sabemos o todo. Então o Senhor muitas vezes vai nos dar um tempo para a gente transitar com a pessoa, para depois lá na frente, o Senhor disse assim, você viu os seus 3 amigos? Disseram que eu falei pela boca deles, mas pela boca deles eu nunca falei. Então muitas vezes a gente tem que ter cuidado quando a gente está falando com a boca de Deus. Pode ser que Deus mais tarde diga, pela sua boca eu nunca falei. Então é uma humildade mesmo, é uma sinceridade, porque a gente não é o dono do mundo, né? Veja o próximo versículo do Bildad. Olha o que ele vai dizer. Aqui. Próximo. Aí. Mas se você buscar a Deus, olha, está dizendo, mas se você fizer o quê? Se você buscar a Deus e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso, se você for puro e reto, e Ele sem demora despertará para ajudá-lo, restaurará a justiça da sua morada, do seu corpo, da sua vida. Então, se você for sensível e pedir perdão a Deus, Ele vai ter compaixão de você e vai te sarar, e vai te curar, e vai te restaurar. É uma coisa ruim que o Bildad estava falando? Não. Mas tinha a ver com a vida do Jó naquele momento? Para quem sabe a história e leu a história, sabe que não tinha nada a ver. Não era resultado de um pecado que estava acontecendo. Pelo contrário, é resultado de uma fidelidade. Vocês entendem isso? O Jó estava passando aquilo porque era um homem irrepreensível diante de Deus.
mas o outro entende que ele está passando aquilo por causa desse problema, que ele está vivendo. Mas ninguém sabe o que está acontecendo lá no trono da graça sobre a vida de A, de B ou de C. A grande verdade é que Jó estava vivendo isso porque ele era irrepreensível. Foi por isso que ele se tornou um modelo. Passando por todas as provações da vida, ele não perdeu a sua fé e a sua confiança. Teve seus altos e baixos. Teve hora que ele achava que nem devia ter nascido, pela dor que ele passava. Mas ele nunca blasfemou, diz a Bíblia. Ele nunca atribuiu a Deus o seu sofrimento. Ele só pedia, no meio dessa dor, melhor que o Senhor me esmagasse como se faz com o barro. Ela é a palavra dele. Mas ele diz, não sei, o meu Redentor vive. E ele está caminhando no momento difícil da sua vida, mas sem blasfemar e não atribuiu a Deus a sua dificuldade. Né? Veja o verso seguinte, ó, verso 7. O seu primeiro estado parecerá pequeno comparado com a grandeza do seu último estado. O que o Buda está falando? Uma coisa boa, né? Ó, esse estado, se você pedir perdão a Deus, se você for fiel, se você fizer tudo aquilo que eu falei, o seu primeiro estado parecerá pequeno, por toda a grandeza que Deus vai fazer com você. Ele estava fazendo uma coisa ruim? Não. Mas ele estava fazendo a coisa certa, porque ele estava julgando Jó a partir da compreensão que ele tinha do Jó, e não da compreensão que Deus tinha do Jó. A compreensão de Deus sobre o Jó era muito diferente da compreensão do Bildade sobre o Jó. E é muito importante isso, que a gente pode até falando coisas boas, mas com conceitos errados. E a gente tem que ter uma humildade para perguntar o que Deus está revelando nessa situação. O que é o propósito de Deus nessa situação. Para a gente poder entender depois, com Deus, que aquilo foi algo que estava no controle de Deus. E a gente, percebendo isso, vai ter mais respeito pelo sofrimento das pessoas, pela luta das pessoas, né? Próximo verso, ó, diz assim, por favor, pergunte agora aos que são de gerações passadas e atente para as experiências dos pais deles. Ou seja, ele mandou o Jó fazer uma reflexão sobre as gerações passadas para ver, para conhecer, para aprender. Veja só o verso seguinte, ó. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, pois os nossos dias sobre a terra são como uma sombra. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, nós somos muito novos, nós somos muito ainda sem experiências profundas. Vamos olhar a história da nossa geração, do nosso povo, porque lá pode ter algum ensinamento. Nós somos, ele está reconhecendo que nós somos incapazes, imperfeitos, mas ele está trazendo para o Jó um conceito de que aquilo que estava acontecendo com Jó era consequência de alguma coisa que Jó eventualmente teria feito. Veja o verso seguinte, ó, 10. Será que os pais não ensinarão falando com você? Será que do próprio entendimento não proferirão estas palavras? Então o que ele está dizendo? Se a gente consultar a palavra, consultar a história, consultar as nossas gerações, será que nós não vamos aprender algo que nos ensine, algo que seja importante para nós na solução dos nossos problemas atuais? Meus irmãos, aqui tem uma coisa interessante. Muitas vezes a gente tem que estudar a história das nossas famílias, estudar a história do nosso passado, porque muita coisa que está presente na nossa vida agora tem a ver com a história que nós vivemos, a maneira como fomos criados, o cenário onde nós vivemos. Muitas vezes nós vamos ver coisas acontecendo conosco e quando nós andamos na história, vamos ver lá na nossa família, aconteceu isso com o meu bisavô, aconteceu isso com a minha bisavó, na minha família lá ninguém terminava a vida bem, teve suicídio, teve isso, teve aquilo. E você vai vendo que essas situações às vezes vão se repetindo.
até que o Senhor entra naquela história e faz algo, modifica algo, faz algo especial, e aquela história, ela parece que chega ali e termina, e com esta geração que recebeu o Senhor, que conheceu o Senhor, começa uma nova história. Então é como se ali fosse quebrado um fluxo negativo. E aqui agora nasce uma novidade de vida. Essa é a presença do Senhor. E ele entende isso. Quem sabe está lá no seu passado alguma coisa que você não se lembra, alguma coisa que está respondendo por essa dor, né? Próximo. Assim, ó, pode o papiro crescer fora do pântano, ou cresce o junco, ou seja, as coisas naturais são naturais, e o que está natural na nossa vida é a gente sofre porque a gente comete pecado. É a naturalidade da lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Se você está colhendo esse negócio aí, em algum momento você plantou essa semente, porque é a mesma coisa. O papiro cresce no pântano, não tem jeito. Toda a vida o papiro vai crescer, o pântano o junco vai crescer. Ou seja, a vida segue um ciclo normal. Então isso está acontecendo com você, tem alguma normalidade. Veja o próximo verso assim, ó. Quando estão verdes e ainda não foram colhidos, secam antes de qualquer... Ele está falando do nascimento do papiro e do cultivo, para a gente ganhar um tempinho assim. São assim as veredas de todos que se esquecem de Deus, e a esperança dos ímpios perecerá. Então significa que faz parte do processo. Então qual é o processo que você está vivendo, Jó? O que está acontecendo com você? Porque as veredas de todos que se esquecem de Deus, a caminhada de todos os que se esquecem de Deus, a esperança de todos os que são ímpios, isso tudo perecerá. Então, se você está no caminho de perecer, o que você acha que está acontecendo com a sua vida? É como se, ao dizer isso, ele estivesse dizendo, olha, isso, todos aqueles que se esquecem de Deus vão perecer. Todos aqueles que estão no caminho dos ímpios vão perder a sua esperança. Ou seja, você tem alguma coisa que está te prejudicando. Já viu isso aí? Veja só o verso seguinte, ó, diz assim, a sua firmeza será frustrada e a sua confiança é teia de aranha. Então ele viu que o Jó tinha uma posição firme, mas ele disse, a sua firmeza vai ser frustrada, porque no final você vai ser esmagado. Se você não se arrepender, se você não se converter, se você não mudar de vida. Essa é a tese do Bildade em relação ao Jó. Mas ele sabia a vida do Jó? Não. Ele sabia o cenário do Jó? Não. Mas ele tinha um conceito religioso. E aquele conceito religioso ele usou para falar com Jó e tentar convencer o Jó. Ele estava amoroso com Jó? Acredito que sim. Ele queria o bem do Jó. Ele queria salvar o Jó. Ele queria livrar o Jó daquilo. E ele está dizendo assim, rapaz, confesse esse teu pecado e acaba com isso. É igual a mulher do Jó. Abandona esse teu Deus aí e deixa essa integridade de lado e morre. Pronto. Ou seja, o que ela queria era resolver o sofrimento. Ele aqui queria encontrar um jeito do Jó se livrar pelos conceitos religiosos que estavam na cabeça dele, daquela dor, daquele sofrimento. Próximo, veja lá, verso 15. Ele se encosta na sua casa, mas ela não resiste. Agarra-se a ela, mas ela não fica em pé. Ou seja, tudo que você faz é instável. Se você se apega a isso, cai. Se você se apega àquilo, não resiste. Então pense, alguma coisa está errada na sua vida. Vamos lá. Ele é viçoso diante do sol e os seus renovos se espalham pelo jardim. As suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas, se o arrancam do seu lugar, este o negará dizendo, eu nunca vi você. Então, tudo que você constrói é bom, é bonito, mas não tem consistência. No fundo, você é algo que vai gerar essa frase, eu não te conheço.
Eu não, mesmo que você diga que você está bem fundamentado, mas na cabeça dele você vai ser decepcionado no final da sua jornada. Veja a próxima lá, 19. Eis no que deu a sua vida, e do pó brotarão outros como você. Então significa, olha como que a sua vida terminou. Olha como é que a sua vida está terminando. Para ele, a vida do Jó estava terminando ali. Para ele, a vida do Jó estava no final. Mas para Deus, a vida do Jó estava no final? Era só um momento novo. Era um momento de redenção. Era um momento de transformação. Veja o verso seguinte, o verso 20. Assim, ó. Eis que Deus não rejeita o íntegro e nem toma os malfeitores pela mão. Então, o que ele está dizendo? Olha, Deus não rejeita os... Se Deus está te rejeitando, o que você é? Um ímpio. Então, você tem que se dar conta disso. Você tem que ter essa preocupação. Veja o que acontece no 21. Ele encherá a sua boca de riso e os seus lábios de alegria. Se você confessar, se você se arrepender, Deus fará isso. Mas se você não fizer, você é ímpio e você vai pagar as consequências. Veja o último verso aí. Os que odeiam se cobrirão de vergonha, e a tenda dos ímpios não subsistirá. Então, aqui termina o Bildade falando com ele. Olha, Jó, tudo está claro. Ou você tem um problema para resolver com Deus, ou você vai sofrer as consequências de não acertar a sua vida com Deus. Você já viu essa frase na vida de alguém, na sua vida? Você já falou? Ou você conserta com Deus a sua vida, né? A sensação que a gente tem é que todo e qualquer sofrimento, presta atenção, todo e qualquer sofrimento acaba sendo consequência de uma vida fora dos padrões de Deus. E não é. Jesus morreu na cruz do Calvário, sofreu profundo sofrimento, chorou no jardim de Getsêmani, seu suor se transformou como bagas de sangue, e ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa oração de Jesus foi aceita pelo Pai? Passa de mim esse cálice? Não. Se não vai passar esse cálice, eu vou beber esse cálice. Mas Jesus tinha uma convicção de que ele estava vivendo o propósito de Deus, mesmo que no meio do propósito tivesse uma cruz. Mas também havia uma ressurreição. O que eu quero dizer com isso? Não atribua ao seu sofrimento ou à sua dor alguma malignidade antes de você pensar em como Deus vai glorificar o nome dele na sua vida. Antes de atribuir qualquer julgamento a qualquer pessoa, pense, Deus está trabalhando com aquela pessoa de uma maneira especial. Então, ore por aquela pessoa, abençoe aquela pessoa. E se você, por acaso, estiver passando um momento difícil, entenda que Deus, às vezes, permite que nossa vida ande pelo vale das sombras da morte. Não porque Ele quer nos abandonar no vale das sombras da morte, mas porque Ele quer demonstrar que está conosco, ainda que a gente ande nas situações extremas da vida. Então fica a lição de hoje. Saiba que nem todo sofrimento é uma desobediência a Deus. Nem todo sofrimento é uma vida torta. Às vezes temos sofrimentos, passamos dificuldades, mas muitas vezes isso pode ser inclusive fruto da nossa fidelidade a Deus. Por isso que um livro do João Vareto dizia que o sangue dos mártires é a sementeira do Evangelho. Então, muitas vezes o sofrimento, ele não é uma coisa contrária ao propósito de Deus. Às vezes o sofrimento vem como fidelidade aos propósitos de Deus. Queria deixar com vocês para vocês refletirem. E sejam humildes quando você vê alguém no sofrimento e na dor. Tenha misericórdia e compaixão.
Evite qualquer forma de julgamento. Empreste o seu coração amoroso, o seu ombro amigo, e deixe a pessoa viver a sua dor, amparada e sustentada por um espírito amoroso que você pode desenvolver. E se for com você, nunca aceite um julgamento que não seja compatível com a sua crença de que Deus é bom e é misericordioso. E se a gente estiver sofrendo porque cometeu algum pecado, fez alguma coisa errada, é a hora da gente também se arrepender e dizer: Senhor, eu quero fazer veredas direitas. Aí a gente faz a oração: Senhor, sonda-me e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau. E se tiver, Senhor, guia-me pelos caminhos eternos. Faz sentido? Então, esse é o segundo amigo de Jó. Na quarta nós vamos ler o terceiro amigo de Jó, que é o Zofar. Vamos ver o que o Zofar falou com Jó. E depois vamos ver que maneira o Jó usou para responder a todas essas pessoas e como o Jó tinha uma sabedoria extraordinária para entender as dificuldades da vida. Amém?